Queridas amigas, queridos amigos, esse é o canal Resistentes. Hoje é dia 13 de maio de 2020, são exatamente 17 horas e 2 minutos. E nós hoje temos uma imensa alegria, grande honra de receber Beto Vasques aqui no canal. Ele é um dos fundadores do Podemos, partido político da Espanha, analista político, trabalhando com comunicação política muito voltada às redes sociais, à comunicação digital. E quem vai me acompanhar nessa conversa é outro integrante do canal, que vocês já conhecem, Matheus de Almeida. Eu vou passar a bola para o Beto só para fazer uma saudação inicial aí para o pessoal. Beto, por favor. Bom, boa tarde, Matheus, Edu. Muito obrigado pelo convite. A honra é minha estar aqui. E obrigado, sobretudo, à turma que está nos assistindo, perdendo o seu valoroso tempo para escutar a nossa prosa aqui. Vamos ver se a gente faz ela o mais interessante e frutífera para todo mundo. Tomara, assim, que assim seja. Maravilha, Beto. Estamos aqui para aprender. Matheus, faz uma saudação para o pessoal aí. Se você já quiser, já encaminha uma provocação aí para o nosso convidado. Por favor, Matheus. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Beto. Seja muito bem-vindo no canal Resistentes. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem. É uma satisfação estar aqui nessa tarde com vocês. Bom, eu começo com uma pergunta fácil, mas um pouco difícil também. Vamos lá, Beto. O que a esquerda brasileira tem para aprender com o Podemos? É uma excelente pergunta. Eu acho uma pergunta que está no olho do furacão da política brasileira hoje, né? Eu acho que, resumindo a sua pergunta em uma resposta de uma frase, da qual, na sequência, eu detalho um pouquinho, tem que aprender a fazer campanha política digital. É fundamental. Né? E se em alguns lugares isso poderia ser uma questão a ser discutida, no Brasil, com a ascensão do Bolsonaro e a forma como ele governa, a gente teria que estar com essa questão meridianamente clara, embora ainda haja muita dificuldade da esquerda se digitalizar nesse processo de comunicação, é um processo caro, novo, difícil, mas é uma missão sem a qual, como diz um especialista de marketing digital, né, desses que gosta de vender, de fazer e-commerce, né, de comércio virtual, do pouco que essa turma fala de política, ele resumindo esse processo de digitalização da vida que a gente está enfrentando, dizia, né, existem dois tipos de político, os que vão para o digital, hoje em dia, né, perdão, tem dois tipos de político, os que vão para o digital e os que perdem. E aí a turma fala, bom, então fazer comunicação política digital é a fórmula para ganhar? Eu digo, não fazer é a fórmula para perder. Para ganhar, é fundamental fazê-la, não é suficiente, é necessário. Agora, se não fizer, ou se fizer mal feito, de forma errática, né, esparçada, desarticulada, a garantia do fracasso é 100%. Não, maravilha, Beto. Deixa eu enganchar uma pergunta nessa aí. Conta um pouquinho para a gente contextualizar a história do Podemos, quer dizer, como é que começou e quando se viu que realmente era fundamental a questão de fazer política nas redes sociais, a política digital. Por favor, Beto. Bom, esse processo, na verdade, começa muito antes da fundação do Podemos, né? Isso vem de uma percepção do atual vice-presidente da Espanha, do Pablo Iglesias, que lá pelos idos de 2010, vejam vocês, já tinha essa clareza. Eu sempre, quando o pessoal me pergunta, eu sempre faço questão de repetir, porque eu acho que é uma história que é exemplar do ponto de vista da sagacidade política. Uma conversa que eu tive com ele em 2010, já em Madrid, e perguntei, a gente conversando da situação política, da dificuldade de você conseguir construir uma voz alternativa que pudesse apresentar um projeto alternativo de país, como a política institucionalizada era engessada, cara, né? Como era difícil entrar nas instituições, como era difícil conseguir incidir no debate político, porque os jornais estavam concentrados e as televisões concentradas na mão de poucas pessoas,
os partidos ultra burocratizados, onde os jovens e outras visões não conseguiam ocupar espaços de comando. Então, como era difícil, quem tinha uma mensagem diferente poder conseguir incidir no debate público, político. E nessa época o Pablo falou para mim, Beto, a gente tem que ter ciência de uma coisa. Independente de gostar ou não, cada vez mais a política hoje é comunicação. E a comunicação é digital. E a gente precisa disputar o acontecer e saber fazer essa disputa nas pequenas brechas que o sistema nos dá, naqueles 15 ou 30 segundos que você tem no Jornal Nacional, como muito, para colocar o seu marco de interpretação da realidade, seu marco narrativo, e depois saber usar com inteligência as plataformas digitais para poder levar essa mensagem para os seus eleitores, para os seus votantes, para os seus simpatizantes, para o seu grupo político. Esse tem que ser o caminho. E ele falava, sabendo que antes de você ter esses meros 15 segundos, vão estar dando porrada pra cacete em você. Aí vem o lobo mau, aí vem... E depois que você vai lá e fala os seus 15 segundos, os 3 ou 4 camaradas que estiverem no programa de televisão vão falar mal de tudo que você falou, mas não tem importância. Você, se souber aproveitar com muita inteligência esse pequeno fragmento de tempo que te deem e saber multiplicar isso nas redes sociais, você consegue incidir. E ele dizia, essa é a condição de possibilidade única que a gente tem hoje, se a gente quiser, de fato, construir um projeto emancipador, né, progressista, revolucionário. Quer dizer, não existe outro caminho de você conseguir entrar no debate público sem meio de comunicação, sem poder econômico, sem dinheiro no bolso e conseguir incidir na política, sem ter um aparato de um grande partido. Como que você consegue incidir no debate público? É usando com muita inteligência. Então, você precisa ter muita habilidade para conseguir marcar a agenda nesses 15 segundos, disputar esse acontecer nesses poucos segundos que vão te dar, e com mais sagacidade ainda, saber fazer essa mensagem, construir uma rede orgânica e fazer nas redes sociais e fazer essa mensagem chegar até ela. Isso em 2010. Tanto teve essa sacada, o Pablo, nessa época, que ele já era um jovem professor, doutor de ciência política, com um expediente acadêmico espetacular, mas depois de 2 mestrados, doutorado, 2 graduações em ciência política, em direito, uma formação, né, exuberante, ele se pôs a estudar e a se formar em 2 atividades. Ele foi para o teatro e fez curso de ator. Ele foi numa escola de cinema e fez curso de direção de televisão, para aprender como funcionam as câmeras, como funciona um estúdio, como funcionam os tempos de uma televisão. E depois de fazer a formação como ator, fazer a formação como diretor de cinema, ele montou, numa televisão de bairro, digital, pequenininha, via satélite, isso em 2010, 2011, um programa de televisão. La Tuerca, a porca que aperta o parafuso, né? Então, quer dizer, ele falou, vamos testar, e era uma coisa absolutamente mambembe, né? Estamos falando de 2010, você imagina, naquela época, a gente, para subir um vídeo no YouTube, demorava 2 dias, né? A gente gravava e falava, vamos acelerar. Era, claro, uma equipe de voluntários, estudantes, todo mundo aportando, né? O pessoal estudantes do cinema, do audiovisual, iam lá gravar voluntariamente, levando a sua própria câmera, o pessoal da ciência política ajudando a construir os argumentários e a linha editorial do programa, e fazer as copywriters que precisava, quer dizer, cada um, né, dando a sua contribuição da forma que podia para botar esse programa no ar. Um programa que ia por streaming, que tinha 300, 500, 700 pessoas como muito, vendo o programa ao vivo. Lembro que ele te marcava para ver também ao vivo e depois repassava na hora seguinte, juntava os amigos para ver, aquela coisa, né, aquela emoção de estar botando no ar, com defeitos mil, programa que falhava o microfone no meio, né? Hoje em dia a gente faz uma live como essa facilmente, né? Reuniões de Zoom aí, Brasil afora e outras tantas plataformas. Naquela época era uma coisa super difícil, mas, né, esse esforço do Pablo de não esmorecer e levar adiante começou. Ainda que tivesse 500 pessoas, 700 pessoas, como muito, vendo ao vivo o programa, passava uma semana, aquele vídeo que depois de 2 dias ia para o YouTube, o Pablo pegava no YouTube, jogava
nas redes dele, no Facebook. Naquela época não tinha nem WhatsApp, imaginem vocês. E depois de uma semana a gente via que, através do Facebook e YouTube, o vídeo tinha tido 5 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil visualizações. E você começava a conseguir formar uma vanguarda digital aí, articulada, que estava compartilhando um projeto, estava compartilhando uma linguagem nova, uma nova forma de enxergar a política, utilizando com inteligência as redes sociais, né, as plataformas digitais, que naquele momento, de uma certa forma, quase que romântica, a gente via como uma grande oportunidade, né? Então, esse foi o primeiro passo, antes mesmo de se pensar num projeto político, 2009, 2010. Tanto que em 2011 veio o movimento dos indignados, e o Pablo tem diversos vídeos dele na Porta do Sol, porque o que acontece nos indignados? Começa com a Primavera Árabe, né, aquele movimento de contestação, cruza o Mediterrâneo, chega na Espanha. Os indignados saem às ruas quando o governo do José Luis Zapatero faz os recortes que a Troika e Bruxelas tinham exigido dele, né, a União Europeia tinha exigido. O povo sai para a rua indignado a protestar, ocupa as praças e fica acampado nas praças das principais cidades, nas principais praças das principais cidades da Espanha por 2 meses. Durante esse processo, o Pablo, que já tinha o programa dele iniciado, mais de que um líder, um professor, um líder estudantil, como ele tinha tido uma trajetória muito forte na universidade, né, como líder estudantil, etc. Mas, nesse momento, o Pablo, existem diversas imagens dele como repórter, pegando um cameraman com o microfone e indo para a Porta do Sol, que é a praça principal de Madrid, Marco Zero da cidade, onde foi o acampamento dos indignados, entrevistar o pessoal, perguntar por que você está aqui, o que está acontecendo. Quer dizer, ele já começava naquele momento isso estamos falando 2011, já com um certo tempo levando essa experiência adiante. Os indignados puseram um mal-estar sobre a mesa, né? Eles colocaram, eu sempre digo, 4 questões principais. Queremos mais democracia, queremos melhores serviços sociais para todos, uma impugnação geral à classe política, né? Não nos representam, né? Não nos representam, que era um dos gritos que se fazia. São, né, um pouco aquela impugnação geral que vinha do curralito da Argentina, né? Que se vaiam todos. Um pouco esse espírito, né? O PP e o PSOE, que eram os 2 grandes partidos de centro-direita e centro-esquerda da Espanha, tinha uma das frases que mais se gritava, que eram PP-PSOE, la misma mierda es, ou no hay pan pa tanto chorizo. Chorizo, além de ser linguiça, é uma forma de dizer corrupto. Então, não há pan pa tanto chorizo, quer dizer, havia uma crítica, uma impugnação à classe política. E quarto, que foi, inclusive, eu me lembro, eu comentava isso ontem com outros companheiros dos jornalistas livres, eu dizia, me lembrando, num artigo que eu escrevi em 2011, contando um pouco, quando começaram os indignados, eu escrevi um artigo para o Viomundo, e sempre essa coisa, né? Quando a gente escreve, tem partes do artigo que a gente gosta mais menos, mas quem decide a entradinha, a frase de destaque é o jornalista que recebe. E é interessante que quando você está envolvido, às vezes você não percebe. A frase que ele escolhia, que me marcou, o curioso que ele achou interessante, eu achava que tinha no texto partes muito mais interessantes, que ele punha, né? Uma frase que eu dizia, as redes sociais são seus amplificadores, né? São os altavoces, como dizem na Espanha. E foi um pouco isso, quer dizer, foi o que tinha já acontecido na Primavera Árabe. Quer dizer, as redes sociais sendo utilizadas de uma forma muito inteligente como amplificadoras dessa mensagem. Obviamente que isso também, nesse momento, começava a ser usado pela direita, né? A Revolução Laranja na Ucrânia é uma coisa bastante nebulosa. A gente vai ver nas manifestações, e aí eu digo que é o ciclo das primaveras, né? Que começa com a árabe, cruza o Mediterrâneo, vai para os indignados espanhóis, atravessa o Atlântico e deixa o Occupy tanto no Reino Unido como depois nos Estados Unidos e baixa para o junho de 2013 no Brasil, que é quando eu brinco que começa a mudança da primavera para o outono dos povos. Porque eu acho que todos esses processos são ambíguos, ambivalentes, estão em disputa permanente. E a gente vê figuras como, né, a Sarah Winter e a própria...
como é que chama a deputada bolsonarista essa agora, que o Moro é padrinho de casamento? A Zambelli. Carla Zambelli. Carla Zambelli, Sarah Winter eram duas da Fêmen. O que é a Fêmen? Aquele grupo feminista, né, que faz ações radicais, que as meninas, né, tiram a blusa e chegam e colapsam as atividades, que a gente vinha até com uma certa ação forte, contestatária, que poderia parecer interessante. Mas é uma organização ucraniana muito nebulosa. As meninas foram ser formadas lá, a própria Sarah Winter chegou a dizer que foi formada lá com vínculos com o partido fascista ucraniano e com outros partidos fascistas do mundo. Quer dizer, já existia um vírus aí, mas, claro, estava em disputa. Quando o povo vai para a rua, quando a multidão vai para a rua, esse espaço está em disputa. Eu acho que houve uma falha da esquerda brasileira, sobretudo naquela época da Prefeitura de São Paulo, de não sacar, né, o que aquilo representava, de não estar observando o que estava acontecendo no mundo, né, tratar de uma forma o MPL, né, o passe livre, tratar eles do meu ponto de vista, com descuido, né, de não querer sentar para dialogar, de estar mais preocupado em ir a Paris disputar a Expo do que sentar para negociar com o MPL, e aí a coisa saiu do controle e e sofreu um giro à direita, mas estava em disputa quando estava na rua, tanto que começa com o MPL, né? Mas desse ciclo de primaveras, a gente vai ver em todos eles esses 4 elementos: mais democracia, melhores serviços públicos, uma inclinação geral à classe política e as redes sociais como método e como plataforma para poder fazer a mensagem ser difundida, né, como artefato tecnológico de comunicação. O Podemos estava ali, o Pablo estava lá como um professor, e viu e observou esse processo. Então, claro, depois do 15M surgiram, eu digo 15M, que é o 15 de maio, né, porque na Espanha os grandes eventos eles marcam pelas datas, o dia e a letra inicial do mês. Então, os indignados ocuparam as praças espanholas pela primeira vez no dia 15 de maio de 2011, então 15M, né? Então, na Espanha a gente chama do 15M. Então, o Pablo viu isso, e depois do 15M, houve uma série de movimentos que foram sendo construídos. A maré verde dos professores, a maré branca dos funcionários de saúde pública, a maré granate, que é a maré dos estudantes que tiveram que se autoexilar, tiveram que sair da Espanha, porque o desemprego juvenil chegou a quase 50% na Espanha nessa época, quer dizer, uma barbaridade. Então, esses movimentos estavam ali fervilhando, mas não existia uma canalização política. Tanto que esse movimento dos indignados acontece em maio de 2011, e no final do ano, em dezembro, quando tem as eleições presidenciais, o Mariano Rajoy consegue uma maioria absoluta, o que aparentemente poderia ser contraditório. A direita consegue uma maioria absoluta. E começa um ciclo de recortes bárbaro, né, brutal. Desse processo, esses movimentos sociais que se fortaleceram nessas lutas contra esses recortes, contra esses retrocessos, contra uma lei mordaça que permitia que a polícia, né, prendesse, batesse, matasse, né, coisas impensáveis outrora num processo como num país como a Espanha, geraram esse caldo de cultura para o fortalecimento social, que não gerava uma alternativa política, que não se trasladava, que não se transformava, não se plasmava numa solução político-institucional que pudesse disputar o jogo político e representar essa indignação, né, que o movimento dos indignados tinha posto sobre a mesa. Nesse processo, são 2 anos e meio, desde 2011, o final de 2011, o governo Rajoy, até 2014, onde os movimentos assumem esse protagonismo. É quando, em 2014, o Pablo, que nesse processo continuou com o seu programa de televisão, começou, nesse momento, a ser chamado a participar de programas de televisão de canais grandes, dos grandes canais de televisão, porque ele dava audiência, e como na Espanha, a diferença do Brasil, existia pelo menos um mínimo de pluralidade e um mínimo de competição entre os canais de televisão, eles foram obrigados a ter que começar a dar espaço para o Pablo, porque aonde ele ia, ele dava audiência, né? Quem que é esse professor de ciência política de rabinho de cavalo que vai aí e fala tão bem, fala tantas verdades e põe o dedo no nariz da turma? Então ele começou a ganhar esse protagonismo e ele cria o Podemos,
E aí ele criou Podemos respondendo, com isso eu termino, respondendo a essas 4 questões que essa primavera dos povos tinha posto sobre a mesa. Pediam mais democracia. O Podemos é uma instituição absolutamente democrática. Então, todos os processos são votados. A escolha de todos os candidatos em cada eleição tem que ter uma votação. A eleição do secretário-geral do partido e da direção nacional é através de votação dos militantes filiados. É um partido que, a segunda questão desse processo das primaveras dos povos, melhores serviços públicos, é um partido que tem como agenda básica não perguntar se as pessoas são de esquerda ou são de direita. Nós somos os de baixo contra os de cima, era o que dizia o Podemos no princípio. Ou seja, a gente dizia, uma pessoa quando é despejada da sua casa, a gente não pergunta se ela votou no PT ou no PSDB. Uma pessoa quando não tem uma maca no hospital para atender ela, um leito hospitalar para ser recebida, a gente não interessa para a gente se ela é do PP ou do PSOE. Interessa que é uma pessoa de uma camada popular que está sem esse serviço. Então, esse era a agenda principal que, nesse primeiro momento, impressionou toda a classe popular espanhola. A terceira demanda dos indignados. Os políticos são todos iguais. O Podemos cunhou aquela frase no seu primeiro ano, que gerou muito rebuliço na Espanha, que era dizer la casta, né? Classificar todos os políticos como casta. E aí já respondia também a esse outro desejo de moralização da política, num bom sentido, no sentido de que não é possível acumular cargos, ficar tendo privilégios, né? Com o cara que fica 20 anos no mesmo cargo, o cara que cobra 2, 3 salários, que tem salários maiores que dos da iniciativa privada, que tem não sei quantos assessores, que faz rachadinha no gabinete, que só viaja de avião em primeira classe. Então, o Podemos fala, olha, não podemos, nenhum cargo político do Podemos recebe mais que 3 salários mínimos. Ninguém pode ficar mais que 8 anos no mandato, prorrogável por 12 anos como muito. Né? Ninguém pode receber nenhum tipo de benefício de cargo público, só os 3 salários mínimos. Não pode ter prêmios, viagens de avião de primeira classe. Viagens de avião, os líderes do Podemos só podem viajar em classe econômica, coisa que depois de 2 anos o próprio PSOE teve que copiar. E o quarto elemento que o Pablo sacou é que o amplificador de um projeto como esse, uma coisa que inclusive ele já vinha percebendo desde antes, tinha que ser as redes sociais. Então, o Podemos nasce, assim como o movimento 5 Estrelas tinha feito na Itália, nasce como um partido digital. Eu digo, no Ocidente, são os 2 primeiros grandes partidos digitais. O primeiro movimento na linha da política de comunicação digital de verdade no mundo foi a campanha do Obama, uma campanha digital dentro de um partido tradicional. Mas depois da campanha do Obama, a gente vê tanto os 5 Estrelas na Itália como o Podemos na Espanha já nascerem como partidos digitais. A prova máxima disso, e com isso eu encerro, o Podemos, para você ser um filiado do Podemos, a gente não tinha a figura do filiado, a gente tinha a figura do inscrito. Bastava você entrar na página da internet do Podemos, pôr seu nome, telefone, e-mail, RG, e você estava inscrito. E podia participar das votações, podia acompanhar com clareza tudo o que estava acontecendo. Quer dizer, inclusive para responder esse anseio de que os políticos não são todos iguais, não vivem de privilégios, todas as contas do Podemos estavam abertas na internet. Então, uma accountability, né, uma transparência total, social, vertical, horizontal, social, ou seja, todos os dados disponibilizados na internet. Com essa informação disponibilizada, você podia saber quanto o cara ganhava, o que ele fazia com o dinheiro dele, qual que era o patrimônio, quer dizer, um exercício de fazer política com pessoas que parecessem com seres comuns, seres humanos comuns, como eles diziam, quer dizer, que não se parecesse com os políticos todos iguais, de terno e gravata, falando palavras corretas e tendo uma prática distinta. Que as pessoas pudessem se ver nos parlamentos dos territórios espanhóis representada por pessoas que se parecessem a elas. E aí tem uma foto que é maravilhosa, a primeira vez que o Podemos entra no Congresso dos Deputados, que eles tiram uma foto de cima e tem um Congresso com 350 deputados. E você tem 270 deputados, todos eles, como sempre, de mulheres de taier, homens de terno e gravata, azul, cinza, preto, e de repente uma mancha colorida.
com pessoas de camiseta, camisa, das roupas mais variadas, um com rastafari, um com tatuagem, um com barba comprida, o líder com rabo de cavalo, a número 3 do partido com um filho mamando no peito, porque era recém-nascido, que gerou também indignação, né, dos setores conservadores. Quer dizer, a gente era não bastava só fazer diferente, tinha que, né, mulher de César, tinha que mostrar que era diferente. Então, era uma estratégia que, obviamente, com isso eu quero dizer, não era só utilizar as redes sociais de forma inteligente, que sim, é fundamental, mas é todo um processo de mudança, de regeneração dos valores e práticas da esquerda. Maravilha, Beto. Já começamos com uma aula muito bacana sobre o Podemos, a história. Matheus, tem muitas perguntas chegando aqui com o Beto, mas eu quero te passar para você, antes de eu ir para o chat, para você fazer alguma colocação, por favor, Matheus. Eu não estou vendo a gente na tela. Aí, agora sim. Bom, primeiro, parabéns, Beto, pelas suas palavras, foi muito bom te ouvir, foi bem legal. Surgiu aqui vários questionamentos que eu fui te fazer. Primeiro, de ordem técnica, existe uma técnica apurada para vocês fazerem essa divulgação na rede social, em cima dos partidos políticos? Vocês têm algum método que utilizam isso? Estilo, por exemplo, a Cambridge Analytica utilizou um método até injusto de se fazer, né? Pegando dados das pessoas, ou sim, vocês miram os grupos que vocês vão fazer, isso aí também ajuda vocês a criarem um discurso, vocês embasam um discurso em cima dessa técnica. Outra coisa também, se essa técnica, e se existir, né, esse ajuste de técnica e discurso, se há uma limitação das nossas bandeiras, por exemplo, agora vamos abrir mão de falar tal coisa porque o público não quer ouvir isso agora, isso limita o nosso projeto político. Encaixado nisso também, seria isso, né? Assim, um resumo se essa simplificação diminui o nosso projeto político. E a segunda pergunta seria se ficar nessa, assim, qual o limite também desse discurso ficar somente eleitoral e não ser mais um aspecto da política antiga de ser formação de base, porque os partidos políticos, eles também têm esse papel de formar as pessoas, né? Quem chega num partido político sai dali mais politizado, com mais conhecimento, assim, qual o limite de, então vamos só fazer campanha eleitoral via internet e perder esse grande contribuição que os partidos políticos dão para a sociedade formando elas, né? Acho que são essas primeiras perguntas que eu tenho. Bacana, vou começar de trás para frente. Essa questão foi um drama e foi uma discussão no primeiro congresso do Podemos. Inclusive tem um filme documentário do Aranoa, que para mim é um dos maiores cineastas espanhóis hoje, que chama Manual de Política, que conta a história da fundação e da primeira Assembleia do Podemos. Tem imagens muito interessantes ali, mostrando um pouco todo esse processo. Quando o Podemos nasce em 2014, assim, só para a gente tentar entender historicamente, em 2014, em maio de 2014, havia eleições europeias, tá? Então, nesse momento, em maio de 2014, em janeiro de 2014, o Pablo, ele é provocado na televisão por um jornalista que diz, olha, você está indo aí de estúdio em estúdio, de programa de TV, de debate, de tertúlia política em tertúlia política, metendo o dedo no nariz dos outros, né? Dando lição de moral, etc. Por que você tem tanta convicção e acha que está tudo errado e que são todos uma casta? Por que você não cria um partido, então? Por que você não se lança? Isso ao vivo, né? Aí o Pablo ouviu aquilo e falou, tá bom, eu topo, mas com uma condição. Falou, dou uma condição. Eu, em 24 horas, preciso de um apoio de 50 mil pessoas. Ele teve mais de 100 mil. E aí lança o partido. Isso era janeiro de 14, tá? Em maio de 14 vem as eleições europeias, nas pesquisas todas o Podemos aparecia não elegendo nenhum deputado, e de repente o Podemos elege 5 deputados e tem mais de 1 milhão de votos. Um país onde o colégio eleitoral, ou digamos assim, a média de votantes nas últimas 20 eleições
foi entre 18 e 19 milhões, entre 18 e 20 milhões de pessoas que comparecem às urnas. Então foi uma votação muito impressionante para um partido que não era nem um partido, né? Criou um partido instrumental, como o Pablo dizia naquela época. Estão criando um partido por um imperativo legal, porque eu não posso me apresentar na sociedade como representante de um movimento social horizontal, né? Então era o mais parecido com o que poderia ser um partido-movimento, ou melhor dizendo, um movimento-partido, né? Aí tem esse resultado expressivo e o Pablo fala, não, vamos, a coisa ficou séria, tanto quando a gente tem esse resultado muito expressivo nas eleições, no dia das eleições, de madrugada, quando começam a sair 11h30 da noite, quando começam a sair os resultados, podemos eleger os 5 eurodeputados, né? É um cataclisma, né, no sistema político espanhol, que todo mundo fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O Pablo vai fazer um discurso na praia do Museu Rainha Sofia, em Madrid, né, que estava absolutamente abarrotado, né, uma emoção popular enorme, as pessoas eufóricas, e o Pablo dá um famoso discurso que ele sobe, vira para as pessoas e fala, podemos estar felizes, mas hoje a gente não tem nada para comemorar. Não temos para comemorar porque a gente não veio para ser testemunha de nenhum processo político. A gente veio para ocupar o centro do tabuleiro político. Se os 5 eurodeputados já tinha causado digamos assim, um frenesi bastante importante no establishment espanhol, essas declarações dele da noite terminam de deixar a turma de cabelo em pé, né? Os caras falam, quem que são essa molecada ousada, abusada, que está vindo falando coisa desse tipo, né? Hoje não temos que, dizer ele, hoje não temos que abrir champanhes, não temos que comemorar, a gente veio para ocupar a centralidade do tabuleiro. Nesse momento, tanto que o primeiro reflexo nesse sentido é que menos de 2 meses depois desse episódio, o Podemos consegue promover o primeiro, digamos assim, movimento tectônico no sistema político espanhol. Ou seja, Sua Senhoria, o rei Juan Carlos, tem que renunciar e entregar o trono para o filho, né? Porque com coisa séria não se brinca. Então, os caras falaram, opa, vai que esses meninos aí chegam no poder amanhã ou depois, não podemos brincar, já vamos blindar já a monarquia. Tira o velho, que está dando muita dor de cabeça, anda de moto, vai caçar elefante, tem amante, uns bastardos que viram e mexem, aparecem na televisão dizendo que é filho dele, quer dizer, 1000 amantes, quer dizer, o velho estava da pá virada, né? Histórico de tomar umas e outras em público e fazer confusão. Então os caras falam, tira o velho de cena, que nem o Ratzinger, bota o velhinho no cantinho de pensar e vamos botar o filho dele, que é um cara jovem, discreto, preparado para ser um monarca que não vai gerar confusão. Esse foi o primeiro, digamos assim, movimento tectônico do Podemos no sistema político espanhol. Com isso, o Pablo fala, olha, a gente não tem jeito, a gente vai ter que criar um partido, mas então vamos criar um partido de uma forma diferente. E ele faz a preparatória, né, da primeira Assembleia Cidadã, que seria o primeiro congresso do partido. Então, a gente faz um encontro em junho de 2014 e prepara para outubro a primeira Assembleia. Então, é todo um processo de preparação de Assembleia, de listas, de organização. E nesse congresso, a hipótese vencedora é a defendida pelo grupo do Pablo, né? Haviam 2 grupos com 2 grandes hipóteses naquele momento, existiam outros, mas 2 grandes. Um que era representado por um dos homens de confiança hoje do Pablo, que é o Pablo Echenique, que é um cadeirante, né, que eu sempre costumo brincar, é o nosso Stephen Hawking, que era um professor de física do Instituto Público de Pesquisa da Espanha, e pela líder do Podemos hoje na Andalucia, né, a Teresa Rodrigues, que é da corrente trotskista espanhola. A corrente do Pablo vence, e a hipótese que eles punham era a hipótese chamada máquina de guerra eleitoral. Por quê? Porque nós estávamos em novembro essa Assembleia se celebra em novembro de 2014, e nós entrávamos dali a 2 meses, num ano de 2015, onde a gente ia ter o que a gente chamou de ciclo eleitoral acelerado e curto. Ou seja, íamos ter, em março, eleições para prefeitura para governo de alguns estados, em maio, eleição para prefeitura e governo da maioria dos estados da Espanha,
eleições em setembro na Catalunha e eleições presidenciais em dezembro. Ou seja, em 2015 já está sendo jogado todos os principais processos eleitorais. O Podemos nunca escondeu que, embora nascesse da representação, né, dos movimentos sociais, desse vínculo afetivo, emocional com o movimento dos indignados, nunca escondeu que fala assim, a gente tem vontade de poder, voluntade de poder, como a gente chama na Espanha. Esse era o Podemos nunca negou, é o discurso do Pablo. A gente veio para ocupar o centro do tabuleiro político. A gente não veio para ser uma força política a mais, para defender algumas bandeiras. Não. A gente veio para transformar, né? Quer dizer, isso entra, e eu vou articular isso um pouquinho com a outra pergunta que você fazia, mas, quer dizer, o Podemos nasce com uma clareza de que, se você quer transformar a vida das pessoas, não só é a forma como você levanta a bandeira vermelha, a maior bandeira vermelha. Não, é como você efetivamente conquista o maior número de apoios. Essa era a hipótese. Se você quer assumir a centralidade do tabuleiro, político, essa é a forma que você tem. Então, nessa Assembleia, essa opção pela máquina de guerra eleitoral trouxe uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem, o Podemos conseguiu resultados muito expressivos, né? A desvantagem, se priorizou uma sequência de processos eleitorais e se desatendeu à formação do partido ao longo do território espanhol, a territorialização do partido, a construção dos diretórios municipais, né? Antes dos diretórios municipais, uma experiência que nasce com o Podemos, que são os círculos do Podemos, né? Então, assim, a gente desatendeu. E o balanço final, cada um terá o seu. Eu acho que a verdade mostra que foi positivo do ponto de vista eleitoral e foi danoso do ponto de vista de construção do partido. Evidentemente, a gente desatendeu a construção dos círculos, dos diretórios municipais, dos diretórios estaduais, né? Então, obviamente que esse processo de centrar toda a energia nos processos, nessa sequência, porque foi uma coincidência histórica de ter todos os processos eleitorais encadeados. Então, o Podemos centrou, a hipótese que saiu vencedora do Congresso era pôr, né, toda a lenha nesse assador, toda a lenha, todos os nossos poucos recursos humanos, que a gente tampouco tinha dinheiro, tampouco tinha nenhum espaço físico, não tinha apoio de nenhum meio de comunicação, não tinha, quer dizer, a gente tinha a vontade das pessoas, e essa vontade, em vez de ser posta para construir o partido ao longo do território, foi posta para fazer o partido ter um resultado eleitoral mais potente. Bom, conclusão, esse processo, obviamente, gera um partido com resultado eleitoral forte, mas com uma estrutura partidária frágil, né? Isso é inegável, isso foi um reflexo desse processo. E para essa máquina de guerra eleitoral, também houve uma aposta do ponto de vista discursivo, narrativo, que, como eu volto a dizer, em momento algum se escondeu nenhuma ideologia, muito pelo contrário do Podemos. Mas o discurso que a gente articulava, né, a narrativa proposta, era uma narrativa de construção de maiorias, né? Muito mais de fraternidade popular do que defesa de algum tipo de identidade específica ou de uma filiação de classe, né? Era um discurso popular, né? Os de baixo contra os de cima. Era um discurso de fraternidade popular, não era um discurso da classe obreira, não era um discurso das diversas minorias marginalizadas. Obviamente que essas minorias, e obviamente que a classe trabalhadora se identificava em grande parte no Podemos, mas, digamos assim, que o laço que articulava esse discurso, né, essas diversas demandas da sociedade, o laço que articulava era um laço de fraternidade popular, né, um discurso popular. Então, essa foi a aposta. Tá? Do ponto de vista... então, eu não diria que houve um taticismo, né, que essa era a sua segunda pergunta, mas, claro, que houve, sim, uma aposta clara e aberta por uma construção de um discurso que interpelasse o maior número de pessoas das classes populares, que é a maioria do povo espanhol, ainda que seja uma sociedade dita de classes médias, quer dizer, classes médias baixas, a grande maioria, como qualquer sociedade, né? Estamos falando, não existe um oásis. Então, quer dizer, que todas as pessoas, inclusive classes médias essas, que foram as mais afetadas pela crise de 2008, que em 2010, 2011 bateu pesado na Espanha,
né? Então, era um discurso que articulasse essas classes médias empobrecidas e as classes populares. E a última pergunta quanto à questão da técnica, obviamente que o Podemos nasce com essa inteligência de rede, nasce com essa inteligência de mídia e de rede, mas de mídias digitais. É o primeiro partido digital. A primeira eleição presidencial, podemos dar um baile nos outros partidos do ponto de vista digital. Mas depois, com o aparecimento do Vox, agora no finalzinho de 2018 e ao longo do ano de 2019, o Vox atropela o Podemos e todo mundo, porque o Vox vai reproduzir a tática do Bolsonaro, do Trump, do Brexit, do referendo de paz na Colômbia, enfim, eles vão repetir o mesmo modelo, um modelo que entra com roubo de dados, né, com estudos psicométricos de forma criminosa, individualizada das pessoas, né, com muito dinheiro para publicidade, né, publicidade oculta, os dark posts e as redes de WhatsApp. Quer dizer, obviamente, o Podemos não utilizava nenhum expediente ilegal, né, era tudo dentro da lei, com muita sabedoria. A gente tinha uma rede orgânica muito potente, né? A rede orgânica do Podemos era muito parecida com a do Bolsonaro. Quer dizer, existia uma rede orgânica de fato, construída desde 2014. Só que não existia a rede inorgânica, não existia uma rede de robôs, não existia uma inteligência de rede por detrás baseada no roubo de dados e no estudo psicológico das pessoas para poder fazer mensagens de manipulação. Isso não existia, mas existia sim muita inteligência, existia toda a meninada que mexia com redes sociais na Espanha, 80% estavam no Podemos. Depois os outros partidos começaram a formar as suas áreas de rede, mas o Podemos, em cada lugar do território, podia não ter sede, não podia não ter partido, mas tinha 2, 3 guris, né, e gurias que estavam cuidando das redes sociais do partido naquele lugar e articulando. Quer dizer, o partido era isso, né? A gente se costuma brincar, era muito mais uma corrente de opinião que um partido, né? Maravilha, Beto. Eu vou passar pelo chat aqui, agradecer ao professor Roberto Ponciano, que fez a ponte entre nós e o Beto Vasques, e está aqui com algumas perguntas. Já há um debate aqui no chat, viu, Beto? Eu vou te passando aqui as bombas. A primeira pergunta dele está na tela. Estou te vendo, escutando. Queria que você falasse de como as redes sociais foram fundamentais na derrota da esquerda. Eu acho que ele quis se referir, obviamente, a 2018 no Brasil, e o que fazer para diminuir o nosso atraso neles. Deixa eu seguir mais um pouco aqui. Eu acho que o ato falha aí do Ponciano mostra a preocupação dele. Exatamente. É exatamente nesse caminho, porque a gente não vê uma grande mudança ainda, né? Quero cumprimentar o pessoal do canal à Esquerda, que são dos nossos queridos Lindbergh Faria e Vanessa Graziotin, que já, por mais de uma vez, estiveram aqui conosco no canal Resistente. Deixa eu pegar uma outra aqui, ó. Norma Dias. Beto, você considera que houve uma grande sacada da direita sobre a fragilidade na comunicação da esquerda e foi o que elegeu o Bolsonaro? Eu vou botar mais alguns aqui, Beto, que aí você faz uma passada mais geral. Joyce, me dá desespero ouvir só porque viemos parar aqui. Precisamos desesperadamente ouvir como sair dessa. Espera aí que tem mais aqui. Só um minutinho. Excelente programa, eu apoio. A Norma repetindo a pergunta. Daniele Peixoto. A direita não usa empresas brasileiras para fazer sua campanha. Existe aqui no Brasil empresas no nível de inteligência das que eles usam? É uma pergunta também que eu vou deixar. Roberto Ponciano aqui de novo. Como a direita consegue pautar, deve ser a esquerda nas redes, e como reverter isso, né? Porque a gente vê muito... Primeiro, o Bolsonaro é o presidente. Claro que ele catalisa a maioria das notícias. Mas os grupos de esquerda, principalmente no WhatsApp, que eu participo de diversos, você, Matheus, o próprio professor Ponciano, a gente replica muito notícias, até negativas do Bolsonaro. Isso é bom para quem? É uma pergunta que eu gostaria de fazer, e por quê? Deixa eu ver o Roberto Ponciano voltando aqui. Ele repetiu a pergunta. O Edu Goulart, nosso companheiro aqui, meu xará, respondendo ao Ponciano, aí é que está se estabelecendo o debate, Alberto. Como a direita consegue pautar? Com dinheiro e facilidade em disseminar uma narrativa destrutiva e mentirosa. É mais fácil caluniar que dizer a verdade. E o Edu volta aqui, ó. É preciso internet gratuita para toda a população, porque o brasileiro, na sua maioria, não tem dinheiro para a internet. Utiliza um pacote barato que tem
WhatsApp e Facebook. Os partidos de esquerda já têm grupos de WhatsApp, Telegram, Face, mas o crescimento dessa rede é mais lento, porque não há investimento financeiro e de marketing, é boca a boca. Isso tudo é o Edu Goulart aqui, ó, colocando. E aí ele faz uma afirmação que, se não for, você pode fazer a sua colocação. Tenho certeza que o acesso espanhol à internet é melhor do que no Brasil. E que Steve Bannon não interferiu na Espanha. Não houve alguém do lado oposto com uma base de dados do Facebook. Então, eu vou te deixar essa já aí, Beto, já tem várias. Você vai destrinchando isso aí para nós, por favor. E se o Matheus, antes de passar, Matheus, você quer agregar alguma coisa a isso que está sendo dito aqui no chat? Sim, eu acho pertinente colocar no meio desse monte de perguntas que foi levantada, porque assim, ó, tentando fazer um resumo, uma síntese de tudo que todo mundo falou ali, a esquerda brasileira acredita que só perdemos a eleição por culpa da rede social. Não é uma posição majoritária de toda a esquerda isso. Eu, pelo menos que estou no campo marxista, enxergo que o Brasil inteiro está tendo uma ascensão do neofascismo, isso dá muito pela crise do capital, e não quer dizer que se a gente tivesse um apoio bom na rede social, que o Haddad iria ganhar, muito pelo contrário. Aqui no Brasil foi feita toda uma campanha para tirar o candidato preferencial para ganhar as eleições, que era o Lula, e tem muita gente também, coloca aí do lado do Ciro, que acha que se o Ciro tivesse ido para o segundo turno, ele teria ganhado. Que também isso nos traduz em uma concretude real. Queria saber se esse é o pensamento também do Beto Vasques e como que ele amarra tudo isso numa resposta. Toma que a bomba é sua, Beto. Vamos lá, vou tentar responder todas. Se faltar alguma, a gente relembra. Maravilha. Bom, eu começo e vou pôr os detalhes, a minha impressão no detalhe, discordando do Matheus. Eu acho que a rede de fake news do Bolsonaro foi determinante para a vitória dele. E recapitulo, vocês me permitam aqui fazer uma recapitulação breve. Eu não me lembro se era 27 ou 28 de setembro de 2018, a sexta-feira, antes do dia do ele não, ou seja, estamos falando da sexta-feira, há 9 dias do primeiro turno das eleições, no Jornal Nacional, pela primeira vez, é anunciado uma pesquisa, né? Eu lembro que era 1h da manhã, lá em Madrid, ansioso, vendo pela internet, Jornal Nacional, só para poder ver, no primeiro momento, os dados da pesquisa. E o Jornal Nacional anuncia a pesquisa do Datafolha, dizendo que, pela primeira vez em todo o processo eleitoral, o Haddad aparecia 4 pontos na frente do Bolsonaro nas simulações de segundo turno. 1. 2. O Haddad tinha mais de 10 pontos a menos de rejeição que o Bolsonaro, acho que eram 14 pontos, alguma coisa assim. 3. O Haddad tinha subido 3 pontos percentuais na intenção de voto no primeiro turno e o Bolsonaro estava estagnado. Aquilo, mantidas as condições normais de temperatura e pressão, dizia que a tendência era um primeiro turno onde Haddad e Bolsonaro terminassem muito próximos, um segundo turno onde o Haddad arrancaria na frente por ter uma menor rejeição, né? E porque as simulações de segundo turno já indicavam uma possibilidade de aglutinação crescente em torno do nome do Haddad, que foi crescendo, né? Se a gente lembrar, as simulações de segundo turno, ao longo do processo eleitoral, mostravam que o Ciro ganhava do Bolsonaro no segundo turno, que a Marina podia ganhar, que o próprio Alckmin chegava empatado e algumas pesquisas ganhava. E o Haddad esteve atrás do Bolsonaro na simulação de segundo turno em todas as pesquisas, menos esta da sexta-feira, 27 ou 28 de setembro de 18. Bom, no dia seguinte a gente tinha um ele não, que a princípio seria a consolidação desse discurso preparatório para um segundo turno, onde se pudesse dizer qualquer um, menos ele. Então, quer dizer, um segundo turno muitas vezes é uma disputa de rejeições, né? Quem é menos odiado pelo povo brasileiro, né? Então, tudo pintava uma possibilidade muito importante de vitória do Haddad. O Haddad era o candidato adequado? Acho que não. Eu sempre digo, acho que o Haddad é um candidato, poderia ser um candidato muito adequado para tempos de paz. Para tempos de guerra, não. O Haddad é muito, 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 muito institucional, tranquilo, sereno, fala mansa. Para bater de frente com o Bolsonaro, a esquerda tinha 2 nomes que eu acho que teriam sido muito mais adequados, que era
pela direita do Haddad, o Ciro, e à esquerda do Haddad, o Boulos. Eu acho que o PT, com nomes como esses, teria tido nomes que poderiam ter enfrentado, ido para o clinch, como a gente usando um linguajar aí do boxe, desculpa usar uma linguajar aí violento, mas era uma eleição polarizada e extremamente violenta, né? A violência política que a ultradireita botou na cena política foi uma coisa brutal, sem precedentes. Então, eu acho que seriam perfis mais adequados. Mas ainda assim, por que eu estou dizendo isso? Porque depois de, como o Matheus lembrou, tirarem o candidato favorito das eleições, que tinha 40 dos válidos, 45% dos votos válidos na última pesquisa que puseram o nome dele, ou seja, o Lula, na última pesquisa que constava o nome dele, mesmo estando na cadeia há meses, tinha 45% dos votos válidos, 45% para 46%, mais de 40% dos votos totais. Liderava as pesquisas. Mesmo depois da facada providencial, mesmo depois do Bolsonaro fugir dos debates, mesmo depois do povo não conhecer o Haddad, mas aí fazer o Haddad é Lula, Lula é Haddad, Haddad é Lula, Lula é Haddad, tão questionada, mas que fez o Haddad sair, né, decolar, perdão. Quer dizer, depois de todos esses feitos, mesmo depois do Barroso, de forma vergonhosa, contra a orientação da ONU, tirar o Lula da disputa eleitoral e tirar ele dos primeiros dias dos programas eleitorais na televisão, de uma forma completamente ilegal, inconstitucional. Mesmo depois de tudo isso, e facada, e o Bolsonaro não precisa ir nos debates, mesmo depois de toda essa confusão, 9 dias antes das eleições do primeiro turno, o cenário era bastante positivo. Era um Haddad que subia, um Bolsonaro estagnado e um Haddad projetado na frente do Bozo no segundo turno, com mais de 14 pontos de rejeição a menos. E no dia seguinte a gente teria um ele não, que a princípio poderia fazer a marcação dessa agenda de que o Bolsonaro era uma figura repulsiva, né? Então, com isso eu estou respondendo em detalhe, porque também já estou respondendo um pouco a pergunta do Ponciano, né? De que aconteceu em 18. Então, nesse processo, quando isso se dá, e essa é a minha leitura particular, a minha opinião pessoal, né, a partir das análises, um pouco desses dados que eu estou colocando da minha análise política, é que o que acontece é que eu sempre brinco que eu chamo das 48 horas que mudaram o Brasil e as eleições de 2018, que é esse final de semana, né, de finalzinho de acho que, se não me engano, dia 29 e 30 de setembro. O que acontece nesse final de semana? No sábado, a gente vê centenas de milhares de pessoas indo às ruas pelo ele não, com a pesquisa da noite anterior apontando o que eu apontava. Na segunda noite, quando o Jornal Nacional mostra a pesquisa, a coisa tinha mudado completamente, né? O Bolsonaro voltava a estar na frente do Haddad no segundo turno, o Haddad estagnava, inclusive baixava, e o Bolsonaro voltava a subir. Era uma coisa assim. O que aconteceu em 48 horas? Caiu um raio em algum lugar que a gente não está sabendo? Caiu, a gente tinha que descobrir que raio era esse, né? Que raio é esse, né? E aí, um detalhe mais interessante da pesquisa, que era do Ibope na segunda, até esperei na terça-noite o Jornal Nacional mostrar a Datafolha, que corroborava os dados do Ibope da segunda. O dado mais assustador é que o Haddad subia 12 pontos a rejeição dele. Aí eu pergunto, 12 pontos? 12 pontos no Brasil, a gente está falando de 15 milhões de pessoas. O que acontece para que, da sexta-feira à noite, para segunda de manhã, segunda na hora do almoço, que é quando tinha sido já feito todas as pesquisas, 15 milhões de brasileiros passarem a detestar o Haddad? Como é possível? Isso é um fenômeno que eu nunca tinha visto. Quer dizer, eu vi algo semelhante na Espanha, quando teve o atentado, né, nas estações de trem, e o Aznar, presidente da direita, falou que era coisa do ETA, e depois se descobriu que eram os jihadistas. Então, em 2 dias, a direita que ia ganhar, perdeu, e a centro-esquerda espanhola ganhou as eleições. Mas, claro, ali explodiram a principal estação de trens no centro de Madrid, matando 300 pessoas. Eu falei, eu não vi explosão nenhuma aqui. O que aconteceu? Aí, essa coisa de correr atrás para tentar entender. E aí eu acho que o que explica esse processo é o que eu chamo da terceira onda do processo de digitalização da política. A primeira onda do processo de digitalização, como eu comentei, é
uma campanha digital do Obama e o surgimento de 2 partidos digitais, que é o Podemos e o 5 Estrelas, na Itália, partidos que já nascem digitais e que conseguem ter resultados muito expressivos nos seus respectivos países, surgindo do nada, utilizando a inteligência digital e de redes de forma muito, muito, muito hábil. A segunda onda é o que a gente tinha visto, o Brexit, o Trump, né, e o referendo de paz na Colômbia, que eu sempre faço questão de falar. Quer dizer, perdemos um referendo de paz. Como é possível a gente pensar, ainda mais pilotado por um governo de direita? É que nem você fazer um referendo para ver se as pessoas são contra a corrupção e perder. Defender a paz, ser contra a corrupção, são coisas que ninguém sai para se manifestar contra. Né? Não tem passeata a favor da corrupção. Não tem passeata contra a paz. É uma coisa que não existe, é um contrassenso. Né? Então, como que aconteceu isso? Então, a gente viu que começava a haver essa ultradireita usando essas tecnologias, com a Cambridge Analytica por detrás, utilizando uma série de técnicas para manipular o dado, roubar e manipular o dado das pessoas, para conseguir fazer um processo de manipulação de massas. Estava evidente. O caso brasileiro, essa seria a segunda onda. O caso brasileiro é a terceira onda, que eu chamo de terceira onda. É quando essa comunicação digital é posta em cena, e de que forma? De que forma? Nesse dia, no sábado do Ilinão, é a primeira vez que o aparato, a maquinária do Carluxo vai com tudo para as ruas. E sai com uma quantidade de centenas de milhões de mensagens numa rede que já tinha sido construída em WhatsApp, um subterrâneo que a gente não via, né? Com mecanismos de automação de robôs, de toda sorte de robôs, tanto em Twitter, como em WhatsApp, como em Facebook. Foram fartamente documentados, embora o Tribunal Superior Eleitoral tenha feito questão de dizer que a Rosa Weber tenha dito que foi exemplar a eleição. A pessoa indicada pela OEA para ser digamos assim, monitor das eleições, né, ser um representante internacional que veio acompanhar as eleições brasileiras para ser um validador, a ex-presidenta de direita da Costa Rica, Laura Chinchilla, no relatório dela, numa entrevista final, antes de ir embora do Brasil durante o processo eleitoral, ela disse que nunca tinha visto nada parecido com esse uso da internet, do Facebook, como estava sendo feito nas eleições brasileiras. Algo que eu acho que só foi superado pelas eleições indianas, onde a coisa foi ainda mais bárbara. Mas, enfim, quer dizer, embora o Tribunal Superior Eleitoral não visse nada, o que aconteceu naquele final de semana é que foi esse dispositivo. E aí, vocês me permitem, eu vou contar uma anedota que é um pouco longa, mas, assim, é muito interessante e exemplar, né? Porque isso responde a outra pergunta, que é essa pergunta do debate. Como que a gente entra ou não, acaba ou não reproduzindo o jogo da direita? E depois a gente pode discutir como não fazer isso, né? No dia do Ilinão, não me lembro se foi o 02 ou o 03, não sei qual dos acelerados aí, dos filhos do presidente, botou uma mensagem na rede social, ou o 01, agora eu não me lembro qual deles, um dos três, botou uma mensagem que dizia, mais ou menos assim, eu prefiro mulher de direita, porque mulher de esquerda mulher de esquerda é suja e mostra os peitos na rua, uma coisa assim. E tinha uma foto de uma mulher com os seios de fora, escrito ele não, defecando na rua, algo assim. Com pelo embaixo do braço, enfim, trabalhando todos esses estereotipos que esse moralismo gosta de explorar. O que aconteceu? Diga. Não, te interrompendo rapidinho, eu lembro disso que a Rosângela Moro compartilhou, isso aí, a mulher do Moro. Isso. E nós todos compartilhamos escandalizados, dizendo, olha que estupidez, como é estúpido. Inclusive, quero crer que essa, que tiveram depois várias versões, mas inclusive creio que essa, inclusive, era uma foto de uma manifestação na Alemanha, que eles fizeram um Photoshop e meteram ele não em cima, ou teve outra, seria. Não interessava, na verdade, não interessava se era verdade ou não. É importante dizer qual foi a estratégia. E a gente divulgou e massificou aquela mensagem. Eu acho aquela mensagem
simplesmente do ponto de vista da comunicação política, embora perversa, é genial. Aquele tweet é genial. Por quê? Porque se a gente lembrar essas pesquisas, não só com a Haddad, quando estava o Lula na disputa, do ponto de vista demográfico, o dado mais assustador que eu tinha visto numa pesquisa é quando era Lula e Bolsonaro que estavam antagonizando e protagonizando as pesquisas, você tinha um recorte de mulheres negras, onde o Lula tinha 70% dos votos. Quer dizer, uma coisa absolutamente inaudita, absolutamente fora de esquadro em qualquer tipo de eleição, uma amostra de 200 milhões de habitantes. Quer dizer, é uma coisa muito inusual. Né? Porque as pessoas dizem, não, o pessoal abraçou o Bolsonaro. Não, as mulheres pobres, negras, odiavam o Bolsonaro. Elas não são loucas, elas viam aquele cara falando aquelas barbaridades, né? Então elas não gostavam dele. Agora, eu pergunto, as mulheres pobres, negras no Brasil, onde reside a dignidade delas? Elas que são assediadas, humilhadas pela patroa, assediadas no trem, desrespeitadas e assediadas e violentadas e agredidas pelo marido, pela sociedade, né? Que não conseguem cuidar dos filhos de uma forma digna e vivem sofrendo por isso, né? Que são, né, desprovidas de toda e qualquer forma de dignidade. Onde reside o pouco de autoestima dessas mulheres, normalmente? Em duas coisas. Isso, sobretudo, culturalmente no Brasil é muito forte. Primeiro, em não ser chamada de prostituta. Segundo, em não ser chamada de suja. Porque se só falta isso para ela perder qualquer outro tipo, ela já apanha do marido, ela já é assediada no busão, a patroa já esculacha ela, quer dizer, ela já não tem uma casa, ela já tem que driblar a fome do filho, porque não tem dinheiro para dar o que ela gostaria para o menino não morrer de fome e poder se nutrir bem. Quer dizer, ela já está tão machucada, ela já não pode, sabe? Agora, ela não quer ser chamada de suja, de fedida. Ela não quer ser chamada de puta. Então, quando a gente lembrava que o Bolsonaro tinha 14 pontos a mais de rejeição na sexta-feira, essa mensagem para essas mulheres, onde o Bolsonaro tinha o grande buraco de voto dele, olha que inteligente a mensagem, gente. Não estava dizendo vote no Bolsonaro. Não estava falando, nem falou do Bolsonaro. A mensagem é, eu prefiro mulher de direita, como se fosse uma coisa pessoal dele. Não estava nem falando de política ali. Eu prefiro a mulher de direita, porque a de esquerda é puta e suja. A de esquerda é suja no sentido de que defeca na rua e é vulgar e mostra os seios na rua, como uma puta, né? É uma pessoa e que tem o pelo embaixo do braço, não se cuida, né? Então, essa mensagem tinha um alvo muito claro. Eram as mulheres pobres brasileiras. Estava evidente. Então, essa mensagem eles souberam utilizar com centenas de milhões de mensagens orgânicas e inorgânicas via robôs e orgânicas através das redes de ódio para massificar essa mensagem, fazer ela chegar a esse extrato popular. E essa mensagem, quando chega, quer dizer, muito junto com a mamadeira de piroca e essas outras barbaridades que a gente viu, que a Haddad é pedófilo e outras coisas pelo estilo. Essa mensagem chega pelo WhatsApp da pessoa. E quem manda o WhatsApp não é a Rede Globo. Quem manda o WhatsApp é meu pai, meu irmão, minha irmã, minha mãe, minha filha. São as pessoas com quem eu confio. Opa, as pessoas com quem eu confio estão dizendo é melhor a gente se dizer de direita, porque a gente não vai ser chamada nem de suja, nem de puta. Nem de fedida, nem de puta. Vamos falar a linguagem popular, deixar claro qual foi a estratégia perversa que estava por detrás. Tudo bem. Essa foi a primeira parte. Até aí, era uma estratégia, utilizando essas redes, muito parecida com Trump e Brexit, mas já adaptando de forma inteligente à cultura brasileira e ao grupo de eleitores que tinha que chegar. Tá bom. Agora, a imensíssima maioria dessas mulheres pobres, negras, brasileiras,
são o quê? Em 70%, 80% delas. Elas são evangélicas. Então, se a gente pôs centenas de milhares de pessoas no Ele Não no sábado, o Carluxo disparou centenas ou bilhões de mensagens nesse mesmo sábado, e no domingo, dezenas, não de milhares, dezenas de milhões de brasileiros, como em todos os domingos, se dirigiram aonde? Às missas, aos cultos. E nesses cultos, não foi feito proselitismo eleitoral direto, mas velado. Não foi pedido, como a mensagem do Carluxo, não foi pedido o voto para o Bolsonaro, mas foram feitos verdadeiros rituais de demonização da figura do Fernando Haddad. E aí, para essa mulher que tinha um repelús ao Bolsonaro, mais repelús do que votar numa criatura abjeta como o Bolsonaro, era o medo a poder ser chamada de fedida e de puta. E se quem falou isso para ela no sábado foi a irmã e a filha dela na mensagem do Zap, quem estava reforçando isso para ela no domingo é a outra pessoa que ela mais confia, que é o pastor. Então, não por um acaso, se na sexta-feira saiu aquela pesquisa, na quinta o Edir Macedo tinha saído a público e tinha demorado tanto, na quinta ele sai, né? 10, 11 dias antes das eleições do primeiro turno, sai e diz, eu vou apoiar o Bolsonaro. Ele que tinha ficado quieto até então. E é o toque de corneta, né? Porque como todo bispo neopentecostal no Brasil quer ser Edir Macedo, todos se fizeram um comportamento de manada e seguiram. E não só os neopentecostais, os pentecostais, tá aí o Dallagnol, né? E essa turma dele, setores amplos dos pentecostais, lamentavelmente, embarcaram, carismáticos, em grande parte, né, dos católicos. Então, por que eu chamo isso de terceira onda? Porque é quando se junta, o que eu falo, a confluência perversa da comunicação digital, de Steve Bannon, de Cambridge Analytica, com a comunicação espiritual. Uma nova estratégia de fazer campanha política. Tanto que, depois do encantamento de Steve Bannon com Olavo de Carvalho, com a experiência brasileira, não é à toa. Eles viram que essa combinação das redes dos gabinetes de ódio, redes de fake news, articulados com essa comunicação espiritual, era uma equação vitoriosa. Bolsonaro foi o primeiro neofascista que ganhou de primeira eleição com mais de 50% dos votos. Nem Hitler, nem Mussolini, numa eleição limpa. Primeira vez que um cara com um discurso abertamente fascista ganhou uma eleição e consegue uma maioria popular. Então, não é pouca coisa. Essa foi a estratégia. Então, eu acho que com isso eu consegui responder algumas das perguntas aqui. Eu acho que, nesse sentido, a estratégia da direita é falem mal, mas falem de mim. Então, cada dislike, né, descurtir que a gente põe num vídeo de YouTube ou numa publicação de Facebook, isso é bom. O algoritmo das redes sociais não avalia se é ruim, ele avalia a interação. Se você pôs que é bom ou ruim, é melhor 10 ruins que ninguém pôr nada. É melhor 10 ruins e um bom do que um bom na curtição de um post, né? Na curtição de um vídeo. E se você compartilha ele, ainda que seja para descer o sarrafo, melhor. Eu acho que o primeiro exemplo de massa onde nós fizemos isso foi nesse post das mulheres, eu prefiro mulheres de direita. Ali mostrou essa estratégia. E uma estratégia que está já clara, que o Vox usou na Espanha contra o Podemos para se lançar, que é o que eles chamam de phishing, pescar. Eles vão pescar nas nossas redes também. É muito melhor para a rede bolsonarista pôr um post falando mal do Lula do que elogiando alguma política pública do Bolsonaro. Isso não funciona. Primeiro porque consegue uma reação do outro lado. E tendo a reação do outro lado, a sua própria base se mobiliza. Se ele puser uma coisa se ele fizer um post do Brilhante Ustra, isso não levanta o eleitor dele. Não mobiliza a base dele. Mas se ele fizer um post do Brilhante Ustra, jogando alguma coisinha para picar, para provocar a esquerda entra, e aí a base dele entra para responder. Né? Então, assim, nós estamos perdendo de lavada nesse sentido. É 7-1 todo dia. Nós estamos correndo atrás, né? Bolsonaro cada dia fala uma barbaridade maior que a do dia anterior. Isso responde a uma lógica muito inteligente, vai botando a gente no ciclo de notas de repúdio, que eu chamo, né? Então,
cara fala uma barbaridade, aí sai todo mundo, desde o lavajatismo humorista até a extrema-esquerda, fazendo nota de repúdio, quando estão terminando de chegar as últimas notas de repúdio, né, naquele formato tradicional, chato, monótono, ele já está falando uma barbaridade maior. Edu? Fala, Matheus. Deixa eu dar uma pergunta nisso, que eu fiquei curioso. Claro. Eu sei que a gente avançou um pouco do horário, mas eu acho que vai ser bem rica, principalmente porque o povo que nos assistem. Primeiro, eu quero dizer, o que a gente devia ter feito naquele momento que foi disparado essas mensagens pelo Carlos Bolsonaro? Se a gente tinha condições de responder isso à altura naquele momento. E agora, qual a estratégia que a esquerda tem que adotar? Porque o Bolsonaro, pelo que você me disse, pelo que eu entendi, ele adota isso todo dia, né? Porque todo dia ele faz uma provocação. Esses dias chamou um cara lá da guerrilha do Araguaia, então ele está todo dia provocando a esquerda. Qual que é a estratégia que a gente tem que tomar daqui para frente? Tá. Primeiro princípio, os princípios que nos movem. Essas coisas mexem com as nossas entranhas, porque eles agem movidos pelo ódio. A gente não age movido pelo ódio. A gente fala, você fala, vocês estão com ódio também. A gente está com ódio. A gente está com raiva. A raiva é legítima. Você está vendo uma coisa indigna, né? Uma coisa criminosa passando diante de você, né? Gera uma raiva. Então, eu acho que o primeiro desafio nosso é organizar essa raiva. Porque enquanto a gente continua agindo com raiva e respondendo de forma quase que irreflexiva, como uma reação, a gente continua fazendo exatamente o que ele quer, seguindo o jogo dele. A gente entra no jogo e alimenta o que ele quer. Inclusive, só para a gente ter uma ideia, a coisa chega a ser tão perversa, Matheus, que o Bolsonaro já chegou no limite de usar o desgaste da própria imagem como forma de esconder as coisas que ele quer. Ele não tem pudor. Que falem que ele quer fazer churrasco no dia que tem 10 mil mortos, ou que falem que ele andou de jet ski no dia dos 10 mil mortos, contanto que não falem da situação das UTIs dos hospitais, contanto que não falem das investigações do Moro. Ele percebeu, e ele não tem pudor, reparo, em fazer isso. Quanto mais a gente fala, como é possível? Aquilo ali, obviamente que o Bolsonaro é um fascista, acho que assim, é farto, tá, né? Os elementos são fartos, assim, não existe dúvida. Mas grande parte do fascismo, inclusive, que ele usa hoje, é muito mais uma tática comunicacional que o simples inconsciente saindo para fora. Não, ali é cálculo. Ele está calculando, porque ele sabe, ele prefere, ele chegou no grau de loucura tamanho que ele prefere parecer uma criatura grotesca, contanto que a gente não fale do que a ele não interessa que se fale. E é isso, ele tem conseguido isso. Tá? Então, entender que esse processo não responde só a pescar o eleitor adversário para fazer seguir o que ele quer, como esse seguir o que ele quer, agora que ele é governo, tem uma dimensão de tapar o que ele não quer que se veja. Né? Quer dizer, então, ele tem uma outra dimensão incorporada. Ele está satisfeito em ter uma minoria majoritária. Bolsonaro não tem pretensão de maioria. Nesse momento, ele, sendo governo, ele sabe que vai ser complicado. Então, ele falou, eu quero ter uma minoria majoritária, fragmento todos os meus adversários, em todas as pesquisas, até a eleição, se assim o for, eu vou estar aparecendo como líder de todas as pesquisas, com tendência a eu ganhar o primeiro turno e estar no segundo turno. E no segundo turno, eu vou manter essa estratégia de fragmentar o adversário e apostar, por outro lado, na maquinária do Carluxo para poder difamar, odiar e destruir o adversário. Essa é a aposta dele para ganhar de uma forma ultra polarizada. E assim ele vai governar daqui para frente. Vai continuar ou não? Essas são outras questões, vai depender das instituições, etc. Mas o fato é que a aposta dele é essa e está clara. Então ele não vai mudar esse jogo. Então, o que fazer? Em 2018, muito difícil, porque se você não se prepara para uma campanha dessa, e o PT não se preparou, né? O PT tomou um baile dos pontos de vista da comunicação política digital, não fez nada, soluções erráticas, cara, tomou um vareio, né? Perdeu de lavada. Então, ali já não tinha mais jeito. A partir do momento que a única forma de controlar aquilo em 18 seria se as instituições tivessem funcionado. Mas o TSF olhou para o outro lado, fechou os olhos ou olhou para o outro lado, não quis atuar. Né? Teve a chance. Quando a Patrícia Campos Melo põe aquela reportagem dela na Folha de São Paulo, o Haddad foi claro,
Manda trazer esses caras que tem essa... Prende, né? Já que vocês gostam de prisão preventiva e coercitiva, faz uma coercitiva e preventiva nesses empresários dessas empresas disparadoras e faz os caras, já que vocês gostam tanto de delação, fala para os caras, quer voltar para a rua, abre a boca, quem que pagou? E a gente teria, era só puxar né? Segue o rastro do dinheiro, era só puxar o novilho que a gente teria tido ali naquele momento e teria caçado a chapa do Bolsonaro. Teríamos tido o segundo turno entre Haddad e Ciro. Né? Esse teria o caminho. Do caso contrário, ali, independente de não poder ter dado amplitude àquela mensagem do 02, ali já estava perdido, porque ali a maquinária dele estava absolutamente montada e o PT estava completamente perdido, né? A comunicação digital do PT era infanto-juvenil, nem infanto-juvenil, era maternidade, né? Então, ali não tinha jeito. Hoje em dia, o que dá para fazer, um exemplo de como isso acontece, rapidamente, a gente teve, comentava isso outro dia com outros companheiros, a gente teve um exemplo que para mim foi paradigmático. Adriano Nóbrega foi assassinado na Bahia, pela PM baiana, né? O chefe do escritório do crime. Mataram ele, gerou aquele aquele rumor, o que aconteceu, o que foi, não foi, não foi. Ali, o Rui Costa, o que deveria ter feito o Rui Costa, governador da Bahia, não fez. Ter saído a público na hora, porque tem que entender que é um universo. Esse universo é o universo da pós-verdade, né? O que eu costumo chamar, nós estamos vivendo a era Roger Stone. Fica a sugestão do documentário da Netflix, Get Me, Roger Stone, que é um dos assessores do Trump. É o cara que representa esse momento pós-verdade, que mostra como no mundo da pós-verdade, difamar, mentir e agredir, e usar o ódio como, né, o ódio e a intolerância como operadores políticos, e a mentira e a difamação como método, é a fórmula deles. Então, assim, eu chamo de Era Roger Stone em homenagem a esse documentário, que eu recomendo muito que o pessoal que está nos assistindo veja. Bom, o que é essa Era Roger Stone de pós-verdade? É entender que eles vão fazer de tudo isso. Então, a gente tem que deixar de ser tolo, tem que abandonar um republicanismo para lá de ingênuo, de inocente, e atuar no limite da responsabilidade e com inteligência. Então, o Rui Costa tinha que ter saído esse dia público e falar: parece evidente que se trata de um caso de queima de arquivo. Eu vou fazer com que meus corpos e forças de segurança baianas investiguem o caso a fundo para descobrir a verdade. Mas a família Bolsonaro precisa explicar a sua implicação nesse caso. O ideal seria falar sua eventual, mas não precisa falar. Vai falar, nossa, mas aí ele não tem prova, como que ele fala isso? Nesse mundo da pós-verdade, você não vai mentir, mas pelo menos você não vai deixar de ser ingênuo e bobo. Você vai jogar e falar, olha, tem que explicar. Tudo bem, se não tem implicação, que o Bolsonaro saia e diga, não tem implicação. E se falar que ele tentou difamar e acusar ele, que o Bolsonaro abra um processo. Aí o Rui Costa pede cessão da verdade e vai ter acesso a uma série de informações que o Bolsonaro não quer, não vai abrir o processo. Então, ser um pouquinho mais sagaz, um pouquinho mais contundente. E falar, se tivesse falado isso, o que ia acontecer? Como que o acontecer, que eu dizia para vocês, né, a disputa do marco do acontecer, como que ele ia ter se dado, Matheus? Qual que ia ser a discussão que ia estar em jogo? Primeiro, dado por sentado que foi queima de arquivo, e segundo, o que ficaria para discutir pela sociedade nas redes sociais é a família Bolsonaro tem ou não implicação? Conclusão, Rui Costa não fez nada. No dia seguinte, o Bolsonaro sai e fala, quem matou Adriano Nóbrega foi a PM do PT, da Bahia. E aí, a discussão em cima do assassinato do Adriano Nóbrega não foi dado por sentado que era queima de arquivo, nem muito menos, nem se falou mais da família Bolsonaro. A discussão em cima da morte do Adriano Nóbrega era, foi ou não coisa do PT? Esse é um exemplo claro. Ou você antecipa o que eu dizia, disputar o acontecer. Ou você disputa o acontecer com inteligência, aqueles 15 segundos, você põe o marco narrativo e depois utiliza as suas redes para definir o campo de jogo e discutir, e decidir aonde você quer que a discussão seja feita, como que a sociedade vai interpretar aquele fenômeno que acabou de acontecer, ou a gente vai deixar o Bolsonaro definindo tudo sozinho. Isso é a primeira coisa. E a segunda,
Eu já falei isso também outro dia. Bolsonaro, quando ele faz essas loucuras para esconder as coisas que ele não quer que vejam, o que o corpo fala? Que absurdo, né? Então, institucionalmente, todo mundo faz nota de repúdio e a gente sai batendo. Que cara cruel, grotesco, fascista. Não, que a gente continua, como eu digo, fazendo o que nem fizemos com os mulheres de direita, eu prefiro mulheres de direita. A gente começa a seguir, a gente reverbera o que ele quer que ele reverberar. Não, a gente tem que aproveitar essas situações e encontrar a forma de criar uma caricatura dele, que ele está gerando, mas não a caricatura que ele quer que a gente faça. A que a gente sabe que é a que tem que ser feita. E por isso que eu digo que tem que agir com um pouco menos de fígado. Por isso que tem que organizar essa raiva. Por quê? Porque a gente não vai sair chamando ele de fascista. Como é possível andar de jet ski no dia que tem 10 mil pessoas andando? Não, eu não vou falar disso. Eu vou falar, porra, Bolsonaro, vamos criar caricatura. Bolsonaro é o maior vagabundo do Brasil. E eu não estou dizendo vagabundo para ofender. Isso que cada um tira a sua conclusão. Mas eu estou criando Bolsonaro vagabundo, que é o cara que não quer trabalhar. É um cara que um dia está na padaria, outro dia está passeando de moto, outro dia quer fazer pelada e churrasco, outro dia vai de jet ski, outro dia aparece de rider para trabalhar numa cerimônia no Planalto. Porque isso o povo não gosta, Matheus. O povo é trabalhador. O povo votou no cara para trabalhar. O povo está se lascando se ele sai de jet ski, se o que ele falou é fácil. O povo nem se inteira disso. Mas se o povo começa a perceber que ele está lá cobrando 30 pau por mês para não trabalhar e ficar passeando de jet ski, de moto, na padaria, andando de rider, entendeu? Aí você fala, porra, tô pagando esse cara para quê? Não gosta de trabalhar. Essa é a caricatura que a gente tem que fazer. Então, disputar o acontecer, quando mataram o Adriano Nóbrega, a gente tem que sair rápido e colocar a gente, ainda que ele tenha o privilégio de ter, como o Edu lembrou muito bem, ele é presidente, ele tem chance de pautar muito bem, mas a gente tem inteligência, a gente tem porta-vozes importantes. Temos que articular nossas redes, usar nossos porta-vozes para colocar rapidamente um marco de interpretação antes do dele. E tentar disputar, porque o marco de interpretação do acontecimento que houve seja o nosso, não o deles, primeiro. E segundo, quando ele tentar pautar com pauta fria, pessoal, porque são as pautas quentes, o que aconteceu, o que está impactando a vida das pessoas. E nas pautas frias que ele tenta montar, vamos criar uma caricatura e vamos dar a volta nessa pauta fria e vamos construir a caricatura que a gente quer que saia daí, que é uma que vai fazer dano na imagem dele. E isso a gente vai ter que respirar fundo, não vai poder chamar ele de fascista, embora dê vontade. Não, porque ele é, mas não é isso que está em discussão. Se a gente quer que o povo não esteja com o Bolsonaro, não adianta chamar de fascista, que o povo fala, lá vem a burguesia discutir de fascista, nazista, não sei o que é isso. Não. Né? Quer dizer, vamos discutir. O cara é vagabundo, o cara não gosta de trabalhar. Mas agora, fazer isso é difícil? Não, fazer essa discussão, discutir como que você faz o storytelling disso, como que você apresenta os dados, como você faz a posta em cena. Aristóteles já ensinava isso, né? No seu tratado sobre retórica. Isso está farto, está cheio de pesquisadores discutindo esses temas, né, de como fazer o storytelling, de como você entrar na narrativa. A gente pode e deveria estar fazendo. Como estruturar as redes sociais e se organizar, também está posto. Agora a esquerda precisa entender que precisa gastar. Fecho com uma coisa, a Joyce Hasselman, na CPI da fake news, dizia, tem colega meu aqui, como acho que no fundo ela está falando também dela mesma, que gasta 100, 120 mil reais por mês em comunicação digital, com gabinete do ódio. O dado é relevante, quer dizer, um deputado sozinho gasta mais de 100 mil reais por mês com isso. E a esquerda tem que aprender a também saber investir nisso. Enquanto a esquerda não investir na comunicação digital, vai continuar tomando baile. Não adianta só uma coisa ou outra. Tem que aprender a disputar a narrativa, mas tem que saber fazer com que essa narrativa se imponha na sociedade. E hoje isso acontece muito nas redes, que é um processo de digitalização da vida, de disputa de audiências, da economia da atenção, para disputar a atenção das pessoas. É isso que está em jogo hoje. A gente tem que entender. Ainda mais agora no momento de coronavírus, onde a gente não tem as ruas. Mas não adianta. É um pé na rua, outro pé na rede. É um pé na televisão, no analógico, mas é outro pé nas redes. E ou a gente investe nisso, ou a gente aposta nesse caminho, ou a gente vai continuar tomando 7-1 todo dia.
Nossa, Beto, foi uma conversa riquíssima. Matheus, olha que show de bola. Eu vou te botar aqui um recado aqui, ó, Beto, publicamente. Você já está sendo convidado, ó, pelo canal à esquerda do querido Lindbergh e da Vanessa para marcar uma conversa lá. Provavelmente o Roberto Ponciano vai intermediar esse contato aí. Olha, eu vou agradecer demais ao pessoal que está nos assistindo. Quem vai nos assistir, eu já sei que o canal Resistência do deputado federal Paulo Pimenta vai transmitir depois essa conversa. Peço ao pessoal que assistir pelo canal do nosso amigo, eu já chamo de amigo o deputado Paulo Pimenta, que ele já participou várias vezes aqui conosco, e o Guto, seu assessor, braço direito, gente muito boa, nosso amigo também. Quem tiver no canal Resistência, vem para cá e se inscreva aqui também, não paga nada, é só clicar no botão vermelho, dê likes e compartilhe essa conversa. O mais importante para nós, Beto, é o compartilhamento dessa informação que a maioria das pessoas de grupos de esquerda não conhece. Eu mesmo, até pouco tempo atrás, replicava muita coisa, ainda que eu achasse negativa para o Bolsonaro, que eu estivesse fazendo algum papel bacana para o nosso campo de esquerda e vejo que não é o caminho. Matheus, você quer colocar mais alguma coisa, fazer sua saudação final, que já estamos com 1h26 de live. Eu só quero agradecer, aprendi muito com a live, parabéns, Beto. Espero que você ajude muitas lideranças políticas brasileiras de esquerda, porque com certeza seu trabalho é relevantíssimo e sem essa ajuda, sem esse apoio, a gente não consegue mesmo sair disso. Muito obrigado por participar aqui conosco. Eu que agradeço, Matheus, Edu, um abraço ao Ponciano aí por fazer a ponte e aos amigos queridos Lindbergh e Paulo Pimenta, ambos estiveram com a gente lá no Podemos na Espanha. Lindbergh esteve na última eleição acompanhando, vibrando junto lá com a vitória das esquerdas na Espanha. Pimenta também esteve lá com a gente, batendo um papo, conhecendo a experiência e trocando experiências. São dois dos políticos brasileiros do PT mais próximos ao Podemos, junto com o Guilherme Boulos, que também sempre esteve lá com a gente várias vezes. Então, eu agradeço, são políticos da esquerda brasileira que se antenaram. Bom, o canal à esquerda eu acho que é um exemplo do que a gente tem que fazer mais e mais cada vez. O Pimenta é o Pelé das redes digitais do PT, está de parabéns pelo trabalho, e o Ponciano é o nosso grande timoneiro. Então, Edu e Matheus, obrigado pelo convite mais uma vez. Não, e você já fica convidado para uma próxima oportunidade. O próprio Ponciano já está dizendo aqui, ó, uma live com o Beto é pouco, tem que ter mais. A gente vai agendar, com certeza. Eu tinha várias perguntas para fazer que deixei de fora. Uma próxima. Não, e eu tenho que anunciar aqui a agenda. A gente não pode continuar, Beto. A gente nem combinou tempo. Por mim, eu ficava mais um tempão. Só que a gente tem uma agenda aqui, daqui a pouco, às 19 horas, a gente vai ter o Cláudio Passos aqui do canal, com a Angélica Lovato, com a última edição dos Cadernos do Povo Brasileiro. Então, já deixo o convite para todos, e já anuncio para amanhã. Às 10 horas da manhã, Jean Gondembal estará aqui no canal. Às 16h30, nós vamos fazer um programa sobre Cuba e Venezuela, invasão da Venezuela, ataque à embaixada cubana, pandemia, política, bloqueio econômico, às 16h30. E às 18h, Legene Miran voltará ao nosso canal. E quero anunciar, fazer todos esses convites. Sexta-feira, às 18 horas, o nosso programa Poder Local contará com José Dirceu. Então, todos convidados a acompanhar e se inscreverem no canal Resistente. Beto, muitíssimo obrigado. Até a próxima oportunidade. E vamos em frente, vamos ver se a esquerda aprende, né? Estamos fazendo aqui o papel de tentar ajudar. Beto, muito obrigado pelo teu carinho e tua disponibilidade. Pessoal, um grande abraço a todos, bom final de quarta-feira, uma boa noite. Eu que agradeço, uma honra. Valeu, Beto. Um abraço, Matheus. Obrigado por ter acompanhado aqui. Tchau, tchau.